Acho que eu vou ir para baixo. Bom, pessoal, bom dia. Espaço aqui para eu andar. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Mais um IASES, que para nós já é um grande exemplo de cooperação Brasil-Portugal, né? E entre as universidades brasileiras também, em torno do tema das tecnologias aplicadas à saúde. Então, em nome da minha universidade e do Centro de Informática que eu represento, né, é para mim uma grande honra, né, estar aqui com vocês. E o tema que eu vou falar, na verdade, foi para mim também uma surpresa e, ao mesmo tempo, também um privilégio, porque é uma oportunidade de mostrar o que a gente tem feito e de como essa cooperação tem dado bons resultados. E, de certa forma, tentar inspirar outras ou discutir com vocês como isso pode ainda crescer. E eu sei do potencial disso, porque em poucos anos essa cooperação transformou a nossa universidade, o nosso Centro de Informática em Saúde. Bom, então, vamos lá. Como o que eu tenho para mostrar é um pedacinho das possibilidades da cooperação Brasil-Portugal, eu vou me restringir, vou apresentar alguns dados gerais, mas ao impacto dessa cooperação no nosso Centro de Informática, na Faculdade de Medicina da UFMG. Opa! Bom, a apresentação, então, ela vai passar por essas partes. Eu vou falar um pouco, então, da contextualização das cooperações entre universidades, né, brasileiras e outras universidades, um breve histórico da nossa cooperação com a Universidade do Porto, algumas medidas de impacto dessa cooperação acadêmica e perspectivas. Bom, em relação ao contexto, então, o desejo, né, e as políticas públicas em volta das possibilidades de cooperação internacional entre as universidades já data da Constituição da República Brasileira de 1988, e em seguida as leis de diretrizes e bases a essa Constituição, oficializou e favoreceu através de... obrigada. Favoreceu, então, através de uma série de programas, as possibilidades de cooperação entre as universidades. Então, existe realmente um forte estímulo governamental brasileiro para essas cooperações. E eu trouxe alguns dados do Plano Nacional de Pós-Graduação, do CNPq, são dados projetados para 2010-2020, que, mais uma vez, reforçam a importância dessas cooperações. Bom, dentro desse cenário, né, do estímulo das políticas públicas em torno da ciência e tecnologia para essas cooperações, nós temos também, nesse momento, uma facilidade em torno das ferramentas de comunicação que vão superar cada vez mais essas distâncias, né, e é isso que tem facilitado o nosso contato. Nós chegamos a ter reuniões praticamente semanais, né, Brasil-Portugal, como se a gente estivesse fazendo uma reunião em casa, né. Então, isso realmente é possível de acontecer, né, desde que os interesses se voltem para resultados, para ambos os lados da cooperação. Isso pode acontecer. Então, em torno da informática, isso é ainda mais fácil, né? Só agora os médicos, os profissionais de saúde, têm se reunido em torno de ferramentas de tecnologia, né? Nós somos lá muito presenciais, vamos discutir um caso, está todo mundo do lado e tal. Mas para a informática isso não causa estranheza nenhuma, né? Então, isso, sem dúvida, as ferramentas de comunicação são extremamente importantes e superam essas dificuldades aí das distâncias e da necessidade da presença. Esse intercâmbio, então, ele pode se dar através de pessoas, experiências e colaboração, e é também visto pelas universidades, né, brasileiras e também estrangeiras, como uma restrição à fuga dos cérebros. Então, na verdade, quando você dá a oportunidade de um pesquisador brasileiro ir e voltar, né, e facilita a ida e a volta e a cooperação, e também no outro sentido, você, de certa forma, preserva os seus grandes inovadores, então, dentro do país. Bom, olha só, então, isso aqui são alguns dados globais, antes de falar especificamente da nossa cooperação,
E esses dados, então, são do relatório desse Programa Nacional de Pós-Graduação, são dados entre 2003 e 2007, que mostra que Portugal é um dos 10 maiores parceiros de pesquisa do Brasil. Então, ali está o valor o número de produção científica conjunta, né? E é interessante que, a não ser a Argentina, o estilo da cooperação brasileira entre universidades, né, em torno da ciência e tecnologia, gira em torno da cooperação norte-sul, né, que são Brasil, Sul e com os países do hemisfério norte, e exceto a Argentina, então, que é um tipo de cooperação sul-sul. Falei certo, Regina? Bom, outro dado interessante, também desse relatório CAPES de 2009, é que Portugal é o terceiro destino mais procurado pelos bolsistas de pós-graduação do Brasil, né? Estados Unidos o primeiro, a seguir o segundo a França e o terceiro Portugal. E não só pela facilidade de se vencer barreiras de idioma, né, que na verdade não existem, e das questões culturais em torno de Brasil e Portugal, é muito fácil entender, né, e pelas possibilidades de cooperação realmente reais. Eu me lembro quando eu estive lá, eu fui com um projeto, voltei com uns 3, né, e tentei dar sequência a eles. Então, realmente, assim, as universidades portuguesas e a minha experiência que nos recebem muito bem, e isso, na verdade, é um grande atrativo e nós queremos manter. Bom, aqui, então, também, em número de projetos, né, são as possibilidades, então, projetos em cooperação com a FCT e GRICES. Foram 78 projetos apoiados em 2009, que é um número bastante expressivo, né? Só perde aqui, talvez, para França e Espanha. Bom, uma reflexão também rápida aqui. Tornar-se internacional ou fazer cooperação internacional é um marketing, né, ou isso é uma realidade? Então, essa reflexão que eu faço é que não adianta os papéis, né? Então, na verdade, a nossa universidade já tinha formalizado uma cooperação entre as universidades, né, o FMG e a Universidade do Porto, mas, vias de fato, ela não acontece. Ela acontece quando existem fatos, quando existem projetos, né? Então, não pode ser apenas um marketing, as coisas precisam acontecer. E, na verdade, nós realmente assim, procuramos uma formalização, depois eu vou mostrar para vocês um documento que a gente fez no nosso segundo ano de cooperação, que nos abriu possibilidades mais interessantes em torno das 2 faculdades de medicina, mas que foi secundário aos fatos, né? Então, primeiro é ir propor projetos, trocar estudantes, propor grupos de pesquisas, então, transnacionais, utilizar-se dos editais específicos de cooperação para que esses projetos realmente, desde o nascimento, já incluam essa possibilidade de cooperação. E, é claro, buscar publicações de elevado qualis, né, publicações de mais alto nível, com autoria, então, multinacional. Essa é a principal medida da cooperação internacional que o CNPq e a CAPES fazem, então, para avaliar se as cooperações estão funcionando ou não. Então, muito antes do que um marketing, a universidade dizer, olha, eu tenho cooperações internacionais, é preciso ver esse resultado, mostrar esses fatos. E aí, na verdade, essa colaboração, ela só faz sentido, ela só vai acontecer quando nós adquirimos a capacidade de colaborar para um desenvolvimento científico em nível supranacional. Então, isso, na verdade, nos estimula a produzir conhecimento que faça sentido não só no nosso meio, mas um conhecimento que faça sentido para qualquer país, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, produzir conhecimento de relevância transnacional, né? Então, isso é o que impulsiona todas as políticas públicas brasileiras, e eu acredito que de muitos países que pretendem essa cooperação, a melhorar a qualidade da pós-graduação, melhorar a qualidade da produção de conhecimento. Bom, então agora um breve histórico do que aconteceu, né? Essa cooperação começou
para nós em 2011, e eu vou contar um pouco do nosso passo a passo até 2015. Então, 2011 foi a época que eu estive lá. Eu fiquei lá 6 meses, num programa de pós-doutoramento. E de lá, então, se iniciou um projeto, que era o projeto do Partograma Digital, que acabou não se tornando, vamos dizer, ainda um produto, mas nós já o resgatamos mais recentemente. E, na verdade, nós fechamos alguma cooperação em torno do Digiscope, né? E, nesse momento, foi lá que eu tomei conhecimento daquela portaria 2073 do Ministério da Saúde, em torno da interoperabilidade entre sistemas, né? Agora, esse é um assunto que casa muito bem com a possibilidade da produção de conhecimento transnacional. Então, é um desafio para o mundo inteiro. Então, esses desafios globais são extremamente interessantes para que a gente tome como meta, né, e pare de pensar em soluções que não sejam exclusivamente no nosso contexto, mas que façam sentido num contexto global. E esse foi, então, o grande mote que levou essa cooperação à frente. Em 2012, nós já tínhamos orientações conjuntas e a espelho de um sistema que nós vimos lá, né, que é o chamado Obscare, é um sistema de informação para o cuidado obstétrico. Nós, então, iniciamos, nos espelhando realmente nele, né, um sistema que foi ser também a nossa possibilidade de trabalhar realmente com sistemas de informação, que recebeu o nome de Sysmater. No final de 2012, nós fizemos um acordo formal de cooperação entre as faculdades de medicina, e eu vou dizer depois no final por que ele foi tão importante, a gente precisa explorá-lo mais, mas ele abriu possibilidades, por exemplo, de se fazer disciplinas à distância em conjunto, né? Então, nós formalizamos isso. E uma professora de Portugal veio para Minas, para Belo Horizonte, dentro de uma bolsa Santander, uma professora de bioestatística, ficou conosco. Então, essa troca aí nos dois sentidos. Em 2013, então, tomou mais corpo os projetos à volta da interoperabilidade entre sistemas de informação. Nós registramos um software que foi a biblioteca de sons cardíacos, que eu até já apresentei aqui em outras oportunidades. Fizemos lá o workshop, fizemos cursos de bioestatística também. Foi a época, então, que foi aprovado também um projeto na Fundação Gulbenkian portuguesa, com pesquisadores também brasileiros. E 2014, mais projetos, mais workshop, e também, a partir desse momento, os pesquisadores portugueses passaram a fazer parte de um grupo brasileiro em torno da norma de interoperabilidade, que é o GT1 da BNT, né? Então, é muito interessante que a gente vai ter uma norma brasileira com autores brasileiros e portugueses, né? Uma proposta de norma que está aí muito próxima de entrar em consulta nacional. E em 2015, mais uma vez, né, nós fomos agraciados aqui agora com a fase 2 do PPSUS, do edital PPSUS, que também, mais uma vez, é um passo para se testar formalizações, propostas em torno da interoperabilidade. Deve começar agora no segundo semestre de 2015. Formalizamos também uma consultoria entre a spin-off lá do professor Ricardo, e já fizemos também um workshop no início desse ano. Bom, eu destaco, então, né, esse progresso assim tão rápido, em tão pouco tempo, essa possibilidade, então, de utilizar essas potencialidades do intercâmbio de pessoas, experiências e informações para desenvolver os nossos padrões internos. Na verdade, a gente estava começando, não existia ainda nada de informática médica oficial na Faculdade de Medicina, para resolver problemas de interesse comum. Eu acho que essa é uma chave, né? Então, eu tenho certeza que no início nós pesamos muito, ainda pesamos, né? A cooperação é muito no sentido de trazer know-how, né? Mas, de certa forma, a Universidade do Porto e especificamente o CIS, o Sinteses, foi para nós um espelho. Então, nós temos lá uma linha de pesquisa de informática médica, não exatamente um departamento de informática como a Universidade do Porto, mas pretendemos um dia chegar lá, né? Nós temos uma infraestrutura
que num primeiro momento já existia há muito tempo na Faculdade de Medicina, mas que era em torno da parte mais operacional, de sistemas e de computadores. Então, nós introduzimos nesse ambiente que já tinha uma infraestrutura, a pesquisa e as colaborações. Então, a gente tinha esse ambiente aqui. O nosso sistema Sysmater se espelhou realmente no OBSCare, né, e é um sucesso nesse momento. Nós temos lá bons campos de estágio na Universidade do Porto, e ainda talvez não sejamos tão atrativos no sentido contrário, né, mas gostaríamos de chegar lá. E, nesse primeiro momento, talvez as nossas fontes de financiamento durante esses 5 anos tenham sido mais interessantes ou com possibilidades maiores do que as de lá, né? Tanto que nós conseguimos aí 3 projetos com uma quantia razoável, né? Mas sempre lembrando e sempre colocando a parceria multinacional nesses projetos. Alunos para intercâmbio, nós temos, né? Mas talvez o impulso, o sentido contrário ainda também precise acontecer. E nós criamos então também, isso foi em 2013, um núcleo de pesquisa chamado Informática em Saúde, que também se assemelha muito ao Sintese lá da Universidade do Porto. Bom, então, baseado em fatos, né? Então, na verdade, para nós não é simplesmente um marketing, a coisa realmente aconteceu, nos deu impulso, é importante para nós e gostaríamos que isso continuasse a acontecer e que a gente conseguisse formas de colaboração cada vez mais expressivas. Como nós somos medidos, né, realmente em publicação, eu coloquei aqui todos os produtos que têm autoria binacional, né? É fato que o simples possibilidade de ter um sistema de informação em obstetrícia gerou uma quantidade tão expressiva de conhecimento que não está medida aqui. E nós estamos fazendo até uma revisão, né, do tamanho foi o impacto na produção de outras teses, de outros artigos que não são de autoria binacional, mas proporcionados por esse sistema de informação que foi introduzido. Então, nós saímos da era do papel, né, pelo menos lá na maternidade, em torno do nascimento, e progredimos muito, não só também no assunto da interoperabilidade, nos sistemas de informação, mas isso propiciou outras pesquisas, porque os dados, então, começaram a gerar conhecimento. E isso não está contabilizado aqui. Então, foram 6 artigos de autoria binacional, um capítulo de livro, 4 apresentações em eventos, os eventos basicamente internacionais. Nós, então, captamos 4 editais de pesquisa, então, um universal, um PPSUS, o projeto lá do Gulbenkian e agora o PPSUS 2, que começa no segundo semestre de 2015. Nós, então, durante esses 5 anos, temos 2 softwares com registro, e o registro com autoria binacional, né? Então, a biblioteca de ausculta cardíaca e o nosso sistema de informação. E sendo desenvolvido ainda sem registro, que eu estou chamando aqui de um simulador de parto, que é o nosso projeto, que está em andamento. Tivemos aí também, durante esse período, 4 eventos, ainda restritos, né, são eventos lá dentro da universidade, mas nós pretendemos torná-los maiores e mais expressivos. Então, esse é o nosso sistema de informação, o Sysmater, né? Então, ele tem lá um registro que capta, onde a gente recolhe os dados do parto, ele gera um sumário de alta, ele tem uma base também para georreferenciamento dos indicadores de saúde, e isso tudo, então, nasceu desse espelho que nós fizemos em torno do OBSCare, lá do Hospital São João. Essa é a biblioteca de sons cardíacos, que também está registrada. E nós tivemos, né, em torno das pessoas e das possibilidades, então, de troca de conhecimento, de aprimoramento, 2 orientações, sendo 2 doutoramentos, um já defendido, o outro em andamento, e um mestrado, então, com orientação e coorientação lá do hospital, do CIDS, né, do Departamento de Informática de lá.
Tivemos, então, também, eu tenho que citar que essa cooperação não foi exclusivamente em torno da informática médica, então uma proximidade maior da Universidade do Porto nos deu a possibilidade de levar especialistas, obstetras, médicos no final da residência, que vão fazer estágio, eles ficam um mês e meio lá no Hospital São João, e isso também já virou uma febre, um sucesso. Então, 5 já foram e 3 já receberam aceite essa semana e vão para lá, né? Então, isso está se tornando, então, um grande atrativo, porque, na verdade, a forma, né, cultural de se enxergar o parto, de se conduzir o trabalho de parto, nos parece muito mais próxima entre Brasil e Portugal do que qualquer outro país. E os resultados da assistência obstétrica e neonatal do Hospital São João e de Portugal são respeitáveis, né? Então, eu acredito que também seja um bom modelo de assistência obstétrica, e isso já tem se mostrado aí pelo grande interesse desses médicos de passar um tempo ao final da residência lá no Hospital São João. Nós tivemos, então, também um pós-doutoramento, que foi o meu, e uma proposta de um novo pós-doc, de uma professora que deve ir em 2016, ela já esteve lá, já fez os primeiros acordos. Nós tivemos também, em graduação, 2 alunos da Faculdade de Medicina que ficaram no programa Ciências Sem Fronteiras, né, foram recebidos, muito bem recebidos lá, um ficou 6 meses e a outra ficou 1 ano. Então, essa cooperação se deu em nível de graduação, pós-graduação, produção científica, registros de software e etc. Bom, e aqui colocando, então, em perspectivas, né, como é que a gente poderia manter e incrementar essas possibilidades, né, aquilo que cresceu e nos impulsiona e nos faz crescer, como é que a gente conseguiria manter isso vigente. Sem dúvida, as políticas públicas são o grande motor, né? Então, ficar atento realmente aos editais. E um dos editais que a gente ainda não conseguiu fazer bem foi o FCT CAPES, até nós tentamos, né? Só que o FCT CAPES a gente não consegue fazer ele muito em cima da hora, aquela coisa assim, olha, está terminando aqui o prazo, nós vamos fazer, porque precisa ter uma aprovação no Brasil, o lado português precisa escrever o projeto também, precisa ter uma aprovação no FCT, para que depois, então, aprovados os 2 lados, essa cooperação realmente aconteça. Então, nós já fizemos aí para umas 2 tentativas, a gente precisa só sincronizar as datas, e eu já olhei, infelizmente, esse ano não abriu, geralmente ano sim, ano não. Quem sabe ano que vem a gente consiga, então, aproveitar esse edital de cooperação, né? Fundos internacionais também, então, a gente nós pretendemos continuar sempre dentro dessa visão, dessas possibilidades de enxergar também o fomento que vem de fora, desses fundos internacionais, para, então, consolidar ainda mais essa cooperação. Um outro estímulo interessante que nós também tentamos formalizar foi a questão dos centros de pesquisas transnacionais. Na verdade, a gente não tem isso formalmente, mas da mesma forma que eu tenho no nosso núcleo de pesquisa nomes e pessoas que atuam, né, nosso núcleo de pesquisa registrado no CNPq, lá também, no Sinteses, nós temos nomes brasileiros, então essas coisas também formalizam e são, na verdade, um produto de interesse para os 2 lados. Então, a cooperação tem que sempre pensar no que favorece para os 2 lados, não pode um pesar demais o outro, né? Ficar em torno só apenas da amizade ou da colaboração humanitária, vamos dizer assim. Bom, então aqui são os editais FCT CAPES, então eu dei uma olhada aqui, então foram todos esses aqui, 2014 teve, 2015 não saiu, talvez 2016, então vou ficar atenta, né? Então é um estímulo específico que o Brasil faz, que a CAPES faz para a cooperação universitária entre Brasil e Portugal. E aqui, acho que está pequenininho, mas eu acho que vale a pena falar, essa foi a formalização que nós fizemos, de uma maneira mais objetiva para aprimorar essa cooperação. Então, dentro do acordo que a Faculdade de Medicina da UFMG fez com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, nós colocamos, então, a possibilidade de intercâmbios de estudantes de graduação e pós-graduação, desenvolvimento de projetos de pesquisa conjunto, compartilhamento de publicações científicas, cooperação de pesquisa na forma de orientação conjunta. Então, nós formalizamos isso, né, para que a coorientação
possa ser feita dessa forma, intercâmbio de professores para a realização de capacitações, conferências, seminários, etc., realização de visitas técnicas e reuniões de investigação, promoção de eventos científicos, mostras e etc., e disponibilização de disciplinas formativas regulares ou optativas para alunos de graduação e pós-graduação em EAD entre as duas faculdades. E eu acho que é isso que talvez seja o passo seguinte, né, que a gente possa trabalhar nesse sentido. Existe esse documento e a gente teve o cuidado de detalhá-lo para que todas essas ações pudessem ter, então, um respaldo das duas universidades. Bom, e finalmente aqui, eu faço um convite, né? Na verdade, essa ideia também não é nova. Eu tenho um livrinho de ideias que, quando eu encontro com o professor Ricardo, eu começo a anotar, sabe? Um dia elas viram realidade. Então, essa aqui é uma das ideias que o Ricardo já me falou algumas vezes, que é alguma coisa da gente pensar em uma cooperação no sentido de formalizar, através da plataforma Wiki, capítulos que possam mostrar experiências ou conteúdos de informática médica. Então, a gente não tem, pelo menos na língua portuguesa, temos em outros idiomas bons livros de informática médica, mas não na língua portuguesa. Então, a ideia seria, e é claro, muito espelhado, né, muito pequenininho assim do que a Regina fez em grande estilo, mas a ideia seria assim, a gente tentar formalizar isso realmente. Eu sei que o Ricardo já faz isso lá dentro de uma sociedade, lá no Porto. Nesse momento, eu estou na diretoria de educação da SBIS e dentro da proposta da diretoria de educação já está previsto um livro. Talvez esse livro possa ser alguma coisa assim, no formato digital, que possa no futuro ter, então, a aprovação da SBIS e possa se tornar um livro nacional com capítulos de informática médica também produzidos aí em cooperação, né? Então, nós iniciamos agora em agosto uma disciplina de informática médica na nossa pós-graduação e já definimos que o trabalho final de cada aluno dessa disciplina vai ser produzir um capítulo dentro dessa plataforma Wiki com com uma avaliação de um dos professores. Essa disciplina tem 3 professores, então um de nós vai pegar, vai revisar para que esse conteúdo seja realmente validado. E aí fica um convite aberto aqui também para a USP, né, para o professor Ricardo, para que a gente consiga, então, produzir esse conteúdo de informática médica dentro de um documento aberto e de qualidade. Obrigada. Bom, agora a gente vai abrir a perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Estava até buscando aqui a estatística mundial. Bom dia. Obrigada, Zilma. Como sempre, você fala com aquela falinha mineira, calma, que faz bem para esse sábado de manhã. Mas eu queria só fazer um comentário. É ótimo ser mulher em Portugal, viu? Como você disse, é um fato, eu ia até provar, enfim, se eu não falar nenhum número errado, do World Health Statistics de 2015, a Estatística Mundial da Saúde de 2015, que a mortalidade materna em Portugal é 8 por 100 mil. A mortalidade neonatal em Portugal é 4. Gente, esses dados são absolutamente invejáveis. A mortalidade, a expectativa de vida ao nascer da mulher em Portugal é 84 anos. Está entre os 10 melhores indicadores da mulher. São os melhores, no grupo dos 10 melhores países do mundo. É melhor ser mulher em Portugal. Obrigada. Não, eu ia dizer que as mulheres vivem tanto porque os homens tratam-nas bem. Isso é óbvio. Antes de mais, Zilma, foi muito interessante a tua apresentação. Se calhar, das pessoas todas que estão aqui, eu se calhar foi aquela que ficou mais contente com a apresentação, porque revejo-me em vários daqueles passos e é muito interessante olhar agora para trás e ver o percurso todo. E ainda por cima existem ali algumas histórias no meio que não dá para contar na apresentação. Tu falaste de uma coisa interessante, que era que eram essencialmente alunos do Brasil que iam para Portugal. Mas algo interessante é que alguns desses alunos foram do Brasil para Portugal, não foram de Minas,
não foram de Minas, mas voltaram para Minas. O caso do Juliano, e tinhas ali uma fotografia que também apareceu o Gustavo, também é um outro brasileiro que já lá foi a Minas, apesar de não ser de Minas. Eu queria comentar uma outra coisa, que é, eu quando penso nas pessoas com que trabalho, eu hoje já tenho muita dificuldade em me lembrar se são portugueses ou brasileiros. Quando falo com eles, pronto, fica mais óbvio. Mas de resto, eu acho que as equipas já se começam a misturar de uma forma que é muito mais interessante, diga-se de passagem, mas que já não é tão claro que estamos a falar de dois países diferentes. Uma outra questão que tu falaste do espelho, que vários projetos têm espelho no Brasil, eu só acho que tu, em algumas coisas, devias dizer um espelho melhorado, porque algumas até podem ter sido ideias iniciais lá, e a gente também tentou evoluir, mas é impressionante a velocidade com que vocês cresceram lá em Belo Horizonte. Eu acho que é mesmo ver de onde vocês começaram e daquela sujeita que era apenas obstetra e onde chegaram hoje, eu acho impressionante e fico muito orgulhoso de ver essa evolução. Por fim, e aproveitando a questão da Wiki, eu já tinha chateado aqui o Domingos para a gente se envolver nisto, porque eu acho que esta realmente é uma das coisas. Eu até, se tiver a oportunidade hoje, ainda vou fazer uma pequena apresentação sobre o que é que a gente já fez na Wiki, que pronto, já fizemos algumas coisas, mas temos que claramente fazer mais, e acho que é uma excelente forma de nós colaborarmos todos num espaço aberto, não seja só de nós, e de darmos alguma coisa de volta à comunidade. Mas acabar com um parabéns pela apresentação e pelo trabalho destes 5 anos, sinceramente. Bom, Zima, de novo, eu queria estender os parabéns, né, pelo trabalho. Você eu morro de inveja aqui, né? Eu morro de inveja de pessoas organizadas, né? Eu sou muito desorganizado, né? Então é impressionante isso, cara. Então e agora eu queria fazer um adicional, né? Quer dizer, você teve toda essa iniciativa junto à Universidade Federal de Minas Gerais e uma iniciativa a partir de uma interação, porque a gente sempre, você frisou bem, isso é importante, a gente sempre faz interações de pesquisas pontuais, né? A gente tem projetos pontuais e isso vai alavancando projetos maiores e acaba criando, inclusive, para o pesquisador, uma área de interesse dele que vira a carreira dele dali para frente, né? Você colocou bem isso. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, e na verdade é toda a minha ansiedade desde o primeiro IASES, né? Eu acho que o Ricardo compartilha essa ansiedade também comigo, é que assim, existe um grupo hoje bem formado em torno da ideia de informática em saúde, com interação com Portugal em Minas Gerais, certo? Existe uma interação aqui na faculdade, no nível da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e aqui eu estendo, o Paulo não está aqui, acho que o Paulo é um cúmplice interessante nisso, com projetos pontuais, com o Rui, com o Ricardo, com o Alberto, a Inês, que a gente está fazendo um namoro específico. Tem aqui a Fiocruz, aqui representada como uma outra instituição brasileira, né, que, se tudo der certo, também a gente vai estender essas colaborações. Então, eu queria chamar a atenção de uma coisa que, a despeito da formação de recursos humanos, do alavancar cada pesquisador com seus projetos de interesse e tudo mais, nós temos efetivamente uma rede de interação Brasil-Portugal e que a gente está tentando, inclusive, estender isso para outros países agora que falam a língua portuguesa. Tá? Quer dizer, eu acho que, inclusive aproveitando a tua capacidade de organização, vou estender isso para a capacidade de organização daquele rapaz que está ali
no cantinho, que fica quietinho, que é o Rui, né, de que esse formato, né, que você está mostrando aí, já bem maduro e tudo mais, a gente possa tirar isso não para a interação entre Faculdade de Medicina de Minas Gerais, Faculdade de Medicina do Porto, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina do Porto, Instituto Politécnico de Leiria, né, que nós temos aqui, por incrível que pareça, aqui nessa sala, representantes brasileiros da área da saúde que trabalham com tecnologia, né? E não de áreas da tecnologia, que é mais interessante, né? Uma médica, outra médica, né? Mas conjuntamente. Então nós temos 3 institutos importantes, que é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a Faculdade de Medicina de Minas Gerais e o Instituto Oswaldo Cruz, tá? E, na verdade, aqui 3 instituições portuguesas importantes também. A despeito de estarem dentro da mesma universidade, você tem a Faculdade de Medicina do Porto, você tem a Faculdade de Ciências do Porto e você tem o Instituto Politécnico de Leiria. Então, de novo, estamos com a faca e o queijo na mão, né, de fazer uma estrutura dessa maneira organizada, do jeito que você fez, né? Inclusive hoje você sendo um representante da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a gente extrapolar isso e começar a coligir essas interações nesse esquema com os pesquisadores e montar essa rede formalmente de interação. Quer dizer, de novo, eu morro de inveja disso, né? Quer dizer, a tua apresentação com tudo o que está acontecendo aqui entre os pesquisadores, ou seja, extrapolando o fato de que essa rede de interação está feita entre você e o Ricardo, e a partir da sua interação com você e com o Ricardo, que já envolveu outros pesquisadores, a gente começar a fazer propaganda de uma rede mais ousada que envolvam outros pesquisadores. E, para mim, a ideia dele, que está aí da Wiki, é uma ideia muito boa, porque você vira... Essa rede, estava falando isso com o Fabrício hoje de manhã, ela acaba sendo uma porção de plugin, né? Quer dizer, você só vai de maneira independente, mas mostrando a rede. Isso é uma coisa que, inclusive, eu forcei a barra com a molecada que está me ajudando, né, de não deixar a maioria de vocês ir embora no domingo, né, para a gente voltar de novo e bater nessa tecla. E acho que a gente pode criar uma agenda aí de como transformar isso efetivamente. E, de novo, Regina, volto, já falei isso no ano passado, por e-mail, né? E, de novo, o que você criou é a cereja nesse bolo. Eu acho que a rede portuguesa ela acaba sendo, para mim, a forma de mostrar uma interação dessa daí. Inclusive que a gente possa partir daí, porque a rede portuguesa, ela pressupõe que não fica coisa só entre Brasil e Portugal. Ela fica entre interação entre os países que falam a língua portuguesa e a gente agregando esse pessoal que já está chegando aqui no segundo IAS aqui. Mas, de novo, parabéns e morro de inveja dessa... Nós precisamos fazer isso. Última pergunta? Alguém? Só fazer um comentário final a propósito desta plataforma e aproveitar que eu sei que estão aqui alguns alunos. Eu acho que os atuais alunos ou alunos que tenham saído há pouco tempo destes cursos, vocês deviam olhar para esta plataforma da seguinte forma. Por um lado, é um sítio onde podem ir buscar alguma informação, por enquanto ainda pouca. Em segundo lugar, é um sítio onde vocês podem aparecer. Porque se vocês fazem um mestrado, uma tese, num tópico qualquer, é natural que vocês acabem por ser especialistas nessa área, pelo menos é isso que se espera. E, portanto, há de haver 1, 2, 3 páginas nesta plataforma que vocês serão, não diria as melhores pessoas do mundo para fazer, mas deviam estar num grupo curto de pessoas capazes de fazer aquilo. O facto de vocês escreverem esta página ficar nos autores com o vosso nome, e eu acho sinceramente que é uma coisa que vocês deveriam ambicionar.
quer dizer que amanhã existem outros alunos que vão pegar no trabalho vosso, sujeitos de outro estado qualquer, de outro país, que vão saber que existe um sujeito lá em São Paulo, em Ribeirão Preto, que até sabe umas coisas sobre este assunto. Diga-se de passagem que é esse normalmente o objetivo das teses de mestrado que se fazem, ou dos papers que se fazem, mas eu não sei se vocês sabem onde é que normalmente acabam essas teses e esses papers. Ficam assim na última gaveta do sujeito que escreveu, e a maior parte dos papers, infelizmente, são lidos pelos revisores e pelos autores. Alguns bons são lidos mais vezes, mas muitos deles são lidos só por estas pessoas. A Wiki, eu suspeito que tenha hipótese de sobreviver um pouco mais a esta história. Eu não resisto a contar uma história. Esta Wiki é a segunda vez que eu tento fazer. A primeira vez que eu tentei fazer já foi há mais de 10 anos, mas não consegui motivar os meus colegas e os alunos. Pronto. Eu diria que a rede que existia na altura era mais pequena. E eu pensei, olha, aquilo morreu, era mais uma ideia brilhante, que na realidade não era tão brilhante quanto isso. Ficou assim. E depois, ao comentar com o Domingos, no ano passado, ou há 2 anos, foi no ano passado, eu já tive uma ideia de um wiki que gostava de pegar. O Domingos começa-me a dizer, havia lá um sujeito que tinha feito uma coisa desse género. Eu até copiei umas páginas de lá, tinha medo que aquilo desaparecesse e não sei o quê. E depois a gente percebeu que era aquela coisa que eu tinha feito e que eu jogava que ninguém tinha lido. Por falar nisso, dava-me jeito as cópias, porque eu parte das coisas já não tenho. E portanto... Pronto, exatamente. Mas é interessante, porque isto, reparem, isto é um tipo de efeito que num paper eu não ia conseguir ter esse... Era muito mais difícil. Não é? E portanto eu acho que essas coisas têm... E principalmente se a rede for grande, e nós temos, apesar de tudo, muitos alunos, e alunos que já saíram e querem manter a ligação, querem se mostrar que sabem de uma coisa, isto é um bom sítio para se mostrar. Pois não. Muito obrigado, professora Zilma. E agora a gente vai convidar o professor Ricardo João Cruz Correia, do Síntesis da Universidade do Porto, cuja palestra vai ser Interoperabilidade na Saúde, lições de casos reais. Bem, o meu maior desafio agora vai ser vocês não adormecerem. Portanto, eu vou ir para baixo, que assim estou mais perto de vocês. A pressão é maior. Em conversa com o Domingos sobre o que é que faria sentido eu mostrar aqui, eu acabei por pensar neste tópico. A questão da interoperabilidade é algo que está ligado ao próprio IASES, o próprio nome do IASES fala de sistemas interoperáveis. E eu pensei que podia falar aqui de alguma teoria ligada a isto, mas tenho a ideia que normalmente a mensagem não passa tão bem se falamos muito em teoria, e por isso tentei recorrer a alguns casos práticos para explicar alguns dos problemas de interoperabilidade. E portanto, eu vou falar sobre um projeto já com alguns anos chamado Arquivo Clínico, e vou explicar porque é que essa parte do arquivo clínico eu acho que é muito importante. Vou falar sobre a obstetrícia, vou falar sobre um projeto mais recente do IPO Porto, e vou no fim tentar dar-vos algumas ideias sobre o que é que eu acho que são os principais problemas sobre a interoperabilidade, que na realidade eu acho que ninguém o está a tratar. E por isso vai ser o meu objetivo é chamar-vos a atenção para essas novas áreas. Quando eu comecei a preparar esta apresentação, eu lembrei-me, literalmente, de que algumas das mensagens que eu queria passar, eu já as tinha trabalhado há uns anos atrás. Isto que eu tenho aqui é um paper de 2010, em que eu tinha, isto foi basicamente o último trabalho do meu doutoramento, em que eu listei 10 preocupações grandes com a interoperabilidade. A
até um bocadinho na sequência daquilo que eu disse há pouco, tirando eu e os revisores, eu não sei se há quem lê o paper. E, portanto, hoje é mais uma oportunidade para revisitar estas coisas e chamar-vos a atenção para algumas das coisas que já na altura me pareciam pertinentes. Uma coisa que é típica nos hospitais em Portugal, e imagino que cá no Brasil também será cada vez mais, nós temos múltiplos sistemas, o que isto tenta refletir aqui. Basicamente, cada departamento, mais tarde ou mais cedo, vai ter o seu sistema, se é que não tem mais do que um. Outra vez, o caso da obstetrícia é um caso que eu conheço bem, e em Portugal, cada departamento da obstetrícia tem pelo menos 3 sistemas diferentes. Um para a parte clínica, um para as ecografias e outro para a cartotocografia. E se a gente puxar pela cabeça, ainda vai arranjar mais algumas coisas, mais alguns sistemas informáticos que existem para recolher alguns dados. E, portanto, o que a gente tem, na realidade, a maior parte das instituições são múltiplos destes sistemas, com funções muito diferentes, e que depois, a dada altura, alguém quer juntar os dados para tirar, para fazer algum tipo de análise, e fica sempre frustradíssimo como é que não consegue ligar os dados que vêm de um lado com os dados que vêm do outro. É sempre um problema difícil de resolver. E por isso há muita gente interessada nesta questão da interoperabilidade. Na altura, o hospital com que eu trabalhava mais pediu-nos para fazer então um arquivo que cruzasse o hospital todo, e então fez uma seleção de quais eram os sistemas que gostaria de integrar. E tinha aqui a lista, portanto, a lista inicial era esta. Nós tínhamos anatomia patológica, cardiologia, patologia clínica, gastroenterologia, ginecologia, alergologia, hemoterapia, cuidados intensivos, pneumologia, obstetrícia, hematologia, e depois tinha mais outras 2 bases de dados, que era uma mais virada para a estatística e outra mais administrativa. Uma coisa interessante era as tecnologias que eles implementavam, e a gente consegue ver por aqui, quem é mais ligado para a tecnologia, que cada sistema mais ou menos tinha a sua própria tecnologia, eram fornecedores diferentes. Portanto, ligar isto tudo foi uma dor de cabeça enorme. A gente arranjou um sistema muito interessante para nós, com agentes, que era uma coisa que na altura dava para fazer umas publicações científicas, que era uma coisa interessante para nós também, e portanto criámos ali um motor que ia buscar os dados a todos estes sistemas departamentais, guardávamos os dados numa base de dados, guardávamos ficheiros também, e depois tínhamos como um visualizador web para que os utentes em qualquer sítio no hospital, os utilizadores em qualquer sítio do hospital pudessem ver. Bem, este sistema foi feito em 2002 e ainda está em função. Nós temos por mês cerca de 1400 utilizadores diferentes dentro do hospital. Tem muita gente, a dependência do sistema é muito grande. Por várias razões já se pensou de parar-se o sistema, por razões de manutenção, de contratos de manutenção, mas é impossível. A dependência sobre o sistema é brutal. A gente transformou-se de uma coisa inovadora para mais um peso no hospital. E isso eu acho que é importante a gente perceber que isso é o caminho normal de qualquer sistema de informação. Os sistemas de informação começam sempre por serem coisas muito inovadoras, muito interessantes, que vêm resolver um problema. Se for um sistema mau, passados 2, 3 anos já ninguém o usa. Aquilo morreu, acabou. Se for um sistema bom, vai envelhecer e daqui a 10 ou 15 anos vai ser um problema. Acho que aí os sistemas são muito parecidos com as pessoas. Ninguém fica jovem e saudável para sempre. Portanto, a gente tem que, de alguma forma, ir percebendo que, a dado momento, aquelas funcionalidades, aqueles dados, vão ter que migrar para outro sistema. Porque o sistema pode morrer, mas os dados não convém que morram. E, portanto, a gente tem que ir preparando a velhice do sistema desde cedo. Eu, na altura, em 2010, quais eram assim as principais digamos, lições que eu tirava? Quem vai tratar de interoperabilidade entre sistemas, portanto, se eu entro numa instituição de saúde e pedem para ligar ao sistema A, ao B, ao C, bem, o primeiro choque com a realidade é que as pessoas com quem eu vou falar, o conhecimento que elas têm sobre a interoperabilidade é muito diferente. Eu vou lá ter gente que sabe das últimas normas tanto quanto eu, e vou ter lá sujeitos que o hospital é o primeiro cliente que eles têm na área da saúde, e se vocês falarem da HL7, eles vão dizer que até usam HL8 porque é mais recente. E,
portanto, percebe-se logo que não percebe nada do assunto e, portanto, mas é isso, é mesmo assim, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisas. Vamos ter que estar preparados também para usar múltiplas tecnologias. A gente pode querer fazer canais com sistemas tipo MIRF para fazer comunicação HL7, outros sujeitos vão dizer que eu quero um web service, outros vão dizer que querem mandar um ficheiro, ou um SMS, ou outra coisa qualquer. E vocês que estão nesse papel de integração vão ter que escolher entre duas coisas. Ou eu faço uma coisa direita que não tenha vergonha de mostrar ao meu professor mais tarde, ou eu faço uma coisa que funcione nos prazos que me impuseram. E é uma escolha difícil. E, portanto, vocês têm que estar preparados para ser imaginativos. E às vezes é preciso fazer o curto, fazer a solução má, mas que funciona, não perdendo de vista, transformar aquilo numa solução direta. Okay? É preciso fazer essa gestão. Eu, na altura, em 2010, achava que os sistemas multi-agente era uma coisa fantástica, que aquilo aqui ia funcionar, ia revolucionar o mundo, e não. Isto também, eu deixei estar aqui esta linha, que é para vocês ficarem sempre com a ideia. Bem, nem todas as coisas que se dizem nos papers acabam por vingar. Na altura estava convencido, mas outra questão, e esta sim, acho que é uma coisa que faz muita diferença em termos da qualidade dos sistemas, é o seguinte. A maior parte dos informáticos que eu conheço olha para os sistemas de informação apenas da parte funcional. Não se acham especialistas na parte dos dados. Okay? E se calhar não são, mas têm que se tornar. Eu vou falar aqui várias coisas, tem nada a ver com dados e não tanto com as funcionalidades do sistema, mas uma das coisas que é fundamental é vocês olharem para os dados para aprender como é que as instituições funcionam. E os informáticos são os sujeitos que estão mais bem colocados para isso. Alguém que faça um sistema, qualquer de um departamento, consegue saber com facilidade quantas entradas, quantas admissões esse departamento tem, quantas altas tem, a que horas é que escrevem as coisas, quem é que são realmente os utilizadores que introduzem informação, se são médicos, se são enfermeiros, se lançam as notas de alta na altura que o doente está a ter alta, ou um dia depois, ou 2 dias depois. Portanto, há toda uma série de informação sobre como funcionam as instituições que os informáticos têm muita facilidade de saber, porque já lá está espelhada de alguma forma nos sistemas. E isso dá-nos um poder, deve ser bem usado, entenda-se, mas dá-nos um poder para nós usarmos esse histórico para melhorar os próprios sistemas. E, portanto, isso é algo que eu acho que as pessoas devem ter em atenção, devem ter essa preocupação. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como pode ser usado isso. Para além disso, nós podemos usar estes sistemas para monitorizar como é que funcionam as instituições. Outra vez, imaginem, eu estou num sistema central que recebe dados da cardiologia e da obstetrícia, e eu não sou responsável por estes 2 sistemas, eu sei que eles por dia criam, imaginem, 30 notas de alta cada um. No dia em que eles mandarem-me apenas 5, eu sei que muito provavelmente que alguma coisa de errado está. Pode ser que haja uma greve naquele departamento e seja só isso que se passou, mas pode ser que haja um outro problema qualquer. Ou se mandar de repente 100 notas de alta. Provavelmente também passou-se qualquer coisa de estranho. E portanto a gente deve criar sistemas que monitorizam isso e que depois lançam alertas para quem de direito. Pode ser responsável da informática, pode ser responsável da administração ou alguém do género. Outra questão que eu acho que é muito preocupante tem a ver com a qualidade dos dados. Existe a crença, e eu posso-vos dizer que é muito errada, de que quando eu tenho um humano a introduzir dados, a transcrever dados, pode haver muitos erros da transcrição e, portanto, a informação original não é aquela que passa para o outro lado. E há a crença que quando é com o computador que isso não acontece. Mas é errado. Porque é evidente que o computador não vai alterar os dados. Mas o sujeito que programou a passagem de dados de um lado para o outro pode muito bem ter cometido um erro. E acontece muitas vezes esses erros. E o que quero dizer é que esse erro não vai acontecer uma vez, como no humano. Esse erro vai acontecer todas as vezes. E, portanto, nós temos que ter muita atenção e monitorizar esta informação para que a gente não esteja a fazer propagação de erro. Havia um erro inicial e agora, de repente, toda a gente tem aquele erro
ou houve um valor que foi transformado, foi mal transformado, e de repente a gente tem um problema sério para resolver de qualidade de dados. Bem, eu vou avançar à questão das políticas das instituições, pronto, que acaba por não ser tão interessante para este público, eu diria. Já depois daquele trabalho inicial que fiz, há aqui mais uma lição que eu só aprendi mais tarde, e de uma maneira bem dura, diga-se de passagem, e que tem a ver com algo que nos ensinam nas faculdades de engenharia e que eu acho que claramente não se adequa à área da saúde. Nós, quando nos ensinam a trabalhar com base de dados, imagino que aqui seja mais ou menos a mesma coisa, ensinam-nos o modelo relacional e aquilo parece assim tipo uma verdade absoluta, toda a gente tem que transformar a realidade numa série de tabelas, que existem uns campos que se ligam as coisas umas às outras, e pronto, imagino que o ensino aqui há de ser muito semelhante ao ensino em Portugal nessa área. Pois, isso, na minha opinião, para a área da saúde não funciona. Não funciona porque a área da saúde trabalha com o que eu acho, assim, a melhor palavra que eu conheço para descrever isso é trabalha com documentos. Existe uma nota de admissão, existe uma nota de alta, existem diários, existem outro tipo de registros, existem registros cirúrgicos. O que é um documento? Um documento é algo que tem, eu pus ali assim algumas características, tem uma data em que foi criado, tem um autor, muitas vezes tem mais do que uma versão, tem um tipo, pode ser nota de alta, pode ser nota de entrada, de admissão. É uma peça que faz sentido enquanto um todo, ou seja, o contexto ali é importante. E depois tem uma coisa que a gente perdeu com as bases de dados relacionais, que é uma coisa assustadora. Se vocês pegarem num processo clínico que esteja aí num arquivo em papel com 40 anos num hospital qualquer, vocês olham para a folha e a folha tem uma característica, a folha em papel tem uma característica espetacular, é que tem as perguntas e as respostas. Diz lá nome e à frente tem um sítio para as pessoas escreverem o nome. Portanto, vocês hoje conseguem ler o que lá estava. As vossas bases de dados relacionais, dentro de 40 anos, quando alguém olhar para as vossas bases de dados, vai ter só as respostas. As perguntas eram os formulários que já ninguém tem de certeza absoluta. Vamos dizer, aquilo é uma versão do software com 40 anos, já ninguém tem acesso àquela versão do software. Portanto, nós estamos neste momento a guardar apenas as respostas e achamos que dentro de 30, 40 anos vamos conseguir inferir qual era a pergunta com base na resposta. Vai correr mal, de certeza absoluta. E depois, outra questão interessante dos documentos é que já estão feitas para que os humanos as leiam. Que dá muito jeito, porque em última instância vão ser eles que a gente quer que tomem decisões com base nesta informação. Coisa que as bases de dados informáticas normalmente não, nem por isso. E eu nem vou entrar aqui na discussão sobre os nomes que vocês dão aos campos nas bases de dados relacionais. Porque se vocês se lembrarem, passado 3 ou 4 anos, o que é que esses nomes querem dizer, já não é nada mau. Ou se fizeram alguma documentação sobre o assunto, já não é nada mau. Assim, eu já cometi esses erros todos, portanto eu estou à vontade para dizer que vocês os cometem também, porque eu faço parte do grupo. Não é? Pronto, portanto, esta era a questão, eu diria, mais importante sobre a questão dos documentos, a importância dos documentos. A seguir, para vocês acordarem mesmo, tenho aqui 2 exercícios. São exercícios rápidos, vocês por favor leiam lá em cima. Portanto, isto são casos reais. Reais em termos dos formulários. Portanto, neste caso, vocês imaginam que vocês são um obstetra, querem introduzir dados e, portanto, a pergunta, o caso clínico que vocês têm à frente é desta senhora, a senhora Maria, teve 2 partos anteriores, deu entrada hoje, às 18 horas, com 34 semanas de gravidez. Durante este dia no hospital nasceu o seu 4º filho. Aparece uma pergunta, portanto vocês estão a escrever a nota de alta e aparece-vos uma pergunta que é número de partos anteriores. Sem dizerem o número, vocês pensem na vossa cabeça qual é o número que eu devo lá introduzir. Tá? Muito bem. Quantas pessoas dizem 4? Ninguém?
Não? Isto é notas alta. Pois é. Problema, não é? É confuso. É uma pergunta confusa. Tem aqui várias coisas. Primeiro é que há aqui uma diferença entre partos e crianças. O segundo problema é que é o momento em que eu faço a pergunta. Eu estou a fazer a pergunta na nota de alta, portanto, supostamente esta senhora já teve uma criança e, portanto, o parto que acabou de ocorrer, imagina há 2 dias atrás, conta ou não conta na definição de parto anterior. Pronto. Eu não sei qual é a resposta certa. E na realidade não importa muito qual é a resposta certa. O que importa é que toda a gente que introduzisse esses dados introduzisse da mesma forma. O que acontece na realidade é que como o formulário está muito mal feito, não é? Como se consegue perceber daqui, isto vai dar confusão. Pronto. Isto é um caso real que se passou na obstetrícia do Hospital de São João e sei que estes dados estavam a ser recolhidos assim há anos, até que, porque nós transformámos isto numa aplicação informática, colocámos uma validação aqui, porque disseram-nos que o valor menor possível era 1, porque queriam contar com o atual. E metade dos médicos disseram, mas eu agora não posso pôr o valor que estou habituado, que é 0. Então a gente percebeu que aqueles médicos andavam há anos a recolher dados em que metade deles recolhiam de uma forma, outra metade recolhiam de outra forma. Ok? Quem é culpa disto? Exatamente. Mas tens toda a razão. Porque o formulário está mal feito. Mas isso é um outro problema. É que nós normalmente, ninguém nos ensina a fazer bons formulários. O que acontece é que os informáticos, tipicamente, são competentes numa outra coisa, são incompetentes numa série de outras, mas somos obrigados a fazer tudo, porque senão o sistema nem sequer entra em produção. E, portanto, nós estamos sistematicamente... Tem que se envolver outras pessoas, claramente, no desenvolvimento destes sistemas. Eu tenho aqui outro. Isto é só um exemplo, uma coisa simples, como colocar um aviso, uma ajuda naquele campo, eventualmente já poderia facilitar o processo. Esta foi algo que eu descobri há 2 semanas atrás, e está assim em todos os hospitais públicos portugueses, há anos. Okay? Portanto, é uma coisa, a história é semelhante, mas agora o que importa mesmo é a ruptura de membranas. É assim que se chama a casa, Ilma? Ruptura de membranas. Eu tenho sempre problemas aqui com o brasileiro, portanto, isto é uma língua diferente. O formulário que existe em todos os hospitais públicos portugueses, o campo que é pedido é isto. Diz assim, ruptura prematura de membranas. E depois é um valor numérico com 2 dígitos. O desgraçado do médico é suposto preencher isto, é isto que sabe. Não tem mais nada do que isto. Nós, porque estamos a instalar uma solução nossa, agora em vários hospitais, temos acesso aos dados que estão registados aqui e já encontramos 3 tipos de respostas diferentes. Uns põem 0 ou 1, só para dizer se houve ruptura prematura de membranas. Essa foi a mais criativa de todas. Outros põem as semanas. Em que semana é que ocorreu a ruptura? E outros põem as horas. Quantas horas antes do parto? Ok. Agora vocês imaginem que vocês, passados 30 anos, recolhem estes dados todos fantásticos para fazer um estudo das ocorrências de rupturas prematuras de membranas em Portugal e ficam a dizer, eu não vou fazer nada com isto. Reparem só, o que nós estamos a dizer é que nós temos aqui uns desgraçados nos médicos que têm que introduzir uma informação e temos centenas de pessoas que todos os dias introduzem dados deste género e eu espero que não sirvam para nada, porque se servir para alguma coisa vai correr mal. É mesmo melhor que sejam ignorados. Okay? Então, quando a gente fala de interoperabilidade,
isso era uma das coisas que eu queria, uma das mensagens que eu queria passar aqui, nós temos que olhar para os formulários. É a primeira coisa. A partir daí, este número é o que vai numa mensagem HL7 ou para na HR, passar por vários sistemas. Mas se é assim que a gente o recolhe no início, vocês podem fazer o que quiserem depois disso, mas já está morto ao início. Não é? Já não há nada de decente para fazer com isto. Por fim, gostava de vos falar um pouco de uma experiência que a gente teve no último ano, no Instituto de Oncologia, lá de Porto. Portanto, é um hospital que só trata casos oncológicos. E assim, uma coisa um bocadinho mais técnica, mas este hospital achava que tinha um problema de troca de dados. No fundo, o que aconteceu era este hospital estava completamente refém de fornecedores. As mensagens que eram trocadas entre os fornecedores eram combinadas entre eles e o hospital nem sequer tinha hipótese nenhuma de intervir. Na realidade, também não tinha muito know-how para o fazer. Então pediu-nos a nós para fazer um género de uma auditoria para tentar perceber se as trocas de dados estavam a ser bem feitas, porque de vez em quando havia problemas, mas eles não conseguiam identificar, não conseguiam perceber o que é que se passava. Eu, como trabalho neste momento com um conjunto de pessoas que são assim uns sujeitos perigosos na área da segurança e que gostam de fazer aquelas coisas de hacking, de ver o que é que se passa nas redes e, portanto, daqueles sujeitos que convém a gente ter como amigos e não o contrário, a gente pensou num plano para tirar partido dessa expertise, desse know-how, para fazer uma monitorização. Então o que é que a gente fez? Vocês podem ver aqui o seguinte, da linha para baixo é aquilo que o hospital tinha. O hospital tinha vários sistemas diferentes que trocavam dados entre si e tipicamente esses dados são trocados por bastidores de rede, portanto, pelos cabos de rede que estavam no hospital. Nós fizemos aqui uma alteração num destes aparelhos de rede e todas as mensagens que eram trocadas, mensagens da HL7, tanto de troca de mensagens, nós copiamos. Portanto, copiamos para um servidor nosso. Portanto, elas seguem o percurso normal, os fornecedores nem sequer se apercebem do que é que está a passar. Aquilo é uma coisa muito rápida, são as tais técnicas de hacking típicas, mas a gente fica com uma cópia de toda a informação que passa ali. Pegamos a informação, na realidade a cópia são de pacotes de TCP/IP que têm que ser reconstruídos em mensagens HL7 e depois a gente vai chegar aqui a um servidor nosso que trata as mensagens HL7. A partir daí, ok, a gente consegue gravar as coisas numa base de dados e depois fazer uma série de análises com essa informação. Ou seja, de repente a gente tinha ali um aparelho que está à escuta do que é que se está a passar na rede e dá informação ao hospital, dizer, olha, o que aqueles sujeitos estão a trocar é esta informação. Estes são os sistemas que a gente já consegue integrar e saber do que está a passar, já são muitos sistemas diferentes. O que é que nós fizemos com isso? Fizemos estes dashboards para a gestão informática e para a administração do hospital, em que está constantemente a dizer se está tudo ok, se existem problemas, ou warnings ou erros graves, e aqui eles conseguem ver literalmente, segundo a segundo, quantas mensagens estão a passar no hospital. Portanto, neste momento este hospital tem uma percepção do fluxo de informação que existe. Okay? Estamos a falar de uns milhares largos de mensagens. Do lado direito, vocês conseguem-se ver, portanto, ele devia chegar até aqui, portanto, isto é tipo uma meia circunferência, aqui é os 100%, quando ele chega aos 180 graus é 100% das mensagens esperadas para hoje. Portanto, eu consigo ver ao longo do dia se eu me estou a aproximar ou se há algum problema e não estou a chegar àquilo, ou se passei até aquilo que era a minha estimativa. Como é que eu faço estas estimativas? Porque tenho os históricos dos dias anteriores. Era a tal história que eu dizia há pouco, nós, nestes sistemas, temos muita informação que podemos usar para monitorizar os próprios sistemas. Aqui temos outra visão, que são dos agendamentos. A linha preta é o número de consultas marcadas hoje. A mancha azul mostra-nos o que é expectável.
com base naquilo que se passou no mesmo dia da semana, nas últimas semanas. Que aqui os dias da semana acabam por ser muito diferentes. Isto é algo que está num monitor na informática do hospital. Está lá numa parede e eles conseguem ver se o dia de hoje, se as coisas estão a comportar como deveriam estar a comportar ou nem por isso. Okay? Outra vez, estes dados são atualizados, neste caso é de meia em meia hora, portanto, se houver algum problema, eles conseguem saber. Reparem, o problema pode não ter nada a ver com redes, pode não ter nada a ver com servidores. Pode ser o computador do administrativo que apanhou um vírus e ele não está a lançar as coisas. Mas mesmo assim eu sei que tenho um problema de informação e portanto consigo depois atuar nessa direção. Isto eu copiei ontem do meu telemóvel. São os SMS que as pessoas que estão à frente da informática e da administração recebem todos os dias e que lhes mostram. Deixa-me ler-vos aqui este último. Diz-me que ontem houve 23 mil mensagens de pedidos de laboratório, de requisições de laboratório, e entre parênteses, aqui eu tenho o valor mínimo e o valor máximo esperado, outra vez com base no histórico que eu tinha. Portanto, outra vez o sujeito da administração do hospital consegue ter uma noção, ok, em termos de troca de informação e de produção de informação, as coisas estão a correr como era expectável. Okay? Portanto, isto são vários exemplos de coisas que a gente pode fazer quando guarda os dados e quando os entende e quando os depois reutiliza e devolve aos utilizadores. Ontem havia alguém, foi o Adlai. A apresentação do Adlai tem um pormenor que eu acho que para quem trabalha em informática nunca se pode esquecer, que é a importância de dar feedback. Ninguém tem paciência para recolher uma grande quantidade de dados se depois não receber nada em troca. Okay? E isso não são só os profissionais de saúde, somos nós informáticos, é toda a gente. E isto é uma forma que a gente tem de dar feedback a quem introduz essa informação e das pessoas sentirem que vale a pena aquilo que fazem. Uma outra coisa que a gente fez foi, nós olhamos para um mês, para o mês de novembro de 2014, no qual foram trocadas 1.400.000 mensagens HL7 e fomos analisar, fomos fazer uma auditoria a essas mensagens. Foi assustador. Aqui vocês não conseguem ver, mas eu posso-vos dizer que foi cerca de 98% o número de mensagens com erros. Alguns dos erros são erros simples, não têm grande impacto, mas basicamente os sistemas não cumpriam a norma HL7. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que no dia que eu queira substituir aquele sistema por outro, apesar de usarem a norma, não é bem a norma, é uma pequena alteração da norma. Mas encontramos outros erros que eram completamente estúpidos e que alteravam os dados. Por exemplo, na mesma mensagem eu ter datas, em que num caso usava-se o formato dia, mês, ano, e no outro ano, mês, dia. Ou pior ainda mais estranho para Portugal, que é mês, dia e ano. Não é? E portanto, eu não sei quem recebe essa informação depois, não está à espera que na mesma mensagem eu tenha num sítio um formato e no sítio outro formato. Okay? Coisas muito difíceis de entender. É evidente que o resultado disto foi, o hospital chamou os fornecedores e disse, meus amigos, vocês têm que mudar isto tudo. Isto não faz sentido. É evidente que se vocês não fizerem auditorias, está tudo bem. Vocês são estes hospitais tipicamente são o condutor do carro que é cego. Qualquer direção que vá, acha que vai bem. Não vê? E portanto, estas coisas são fundamentais para uma pessoa realmente ter controlo e poder fazer alterações nos próprios sistemas. Uma segunda coisa que eu queria chamar a atenção, outra vez, esta é muito técnica, mas é um problema gravíssimo que se passa. Eu já falei com outros colegas de outros sítios e sei que noutros países também acontece, é a questão dos acknowledgements. O que é isso? A maior parte destes protocolos assume que eu, quando mando uma mensagem de A para B, que eu recebo uma mensagem de B a dizer, ok, eu recebi a mensagem e está tudo bem. Por razões de performance, o que é que normalmente como é que estão configurados? Eu mal recebo a mensagem, eu digo logo para trás está tudo bem, sem realmente ver, observar o que é que está lá dentro. E acontece muitas vezes que eu depois, quando começo a ver o que está lá dentro, imaginem que vem um número do doente.
e o número do doente. Portanto, eu recebo a mensagem e diz, olha, parece que está tudo bem. E, portanto, quem mandou fica convencido, o problema está resolvido. Depois, quem recebeu é que vai ver se aquele número do utente, daquele número do doente, se existe ou não, se o conhece ou não. E apercebe-se que não existe. Então acabou de receber, por exemplo, um pedido para marcação de uma consulta de alguém que não conhece. E muitos destes sistemas depois recebem esse erro e não fazem nada com ele, porque não têm nenhuma forma de informar para trás, olha, tu pediste-me uma coisa, mas na realidade eu não sei o que é de fazer com ela. Portanto, muitos dos problemas de integração têm a ver com isto, com a falta deste tratamento das não conformidades, ou quando alguma coisa chega que não está bem tratada, como é que eu dou a volta. Bem, muito rapidamente, deixem-me só mostrar-vos qual é a ambição desmesurada que nós temos neste momento, neste hospital. Nós queremos fazer evoluir aquele sistema para ser um sistema agnóstico de estándares. E, portanto, nós estamos a trabalhar com a HL7, mas a gente tem a ambição, nos próximos tempos, de usar com outros estándares. Estes são aqueles que existem agora, mas eventualmente no futuro haverá mais. Portanto, a gente quer fazer uma coisa completamente independente dos estándares e queremos fazer outras coisas que achamos interessantes, como fazer, por exemplo, cache. Ou seja, se o sistema A faz uma pergunta ao sistema B e o sistema B está desligado, pode ser que nas últimas horas tenha passado uma mensagem parecida e eu até consiga responder, porque eu ainda me lembro da resposta que o sistema B deu, apesar do sistema B estar em baixo neste momento. Portanto, queremos fazer esse tipo de coisas. Queremos fazer logs de auditoria, monitorização. Os hospitais hoje em dia têm um problema gravíssimo, que é se um tribunal pedir a um hospital e eu quero saber quem viu esta informação, em que momento é que tomou a decisão e com base em que é que tomou essa decisão, ninguém consegue. Quer dizer, podem inventar uma resposta. Não é? Estou certo que respondem ao tribunal, mas a gente sabe que aquilo não vale nada. Não é? Se o sujeito que está a acusar o hospital conhecer algum informático, desmonta muito rapidamente a acusação ou a defesa do hospital. Portanto, isto são coisas que a gente tem que as tratar e tem que as tratar bem. E diga-se de passagem que algumas delas são mais bem tratadas em papel, que é uma coisa que nos devia envergonhar a todos. É que em muitos sítios, se vocês pedem dados ao arquivo em papel, eles registram lá, foi o médico tal que pediu os dados na hora tal e eu dei a informação. Nós, em informática, a gente não faz isso. E isso devia nos envergonhar a todos, principalmente quando a gente anda a vender a ideia de que a informática é muito melhor do que o papel. Há de ser, mas ainda não é. Bem, só para acabar, para mim estas são as principais questões que se aprendem com a interoperabilidade neste momento. É evidente, há uma questão, o primeiro tópico é aquele em que existem mais pessoas preocupadas e a trabalhar, que é como é que se guardam e como é que se comunicam dados. Temos as questões das terminologias, temos as questões dos formatos dos dados, por exemplo, do OpenHR, protocolos de comunicação, e está toda a gente muito interessada e preocupada e é importante que estejam. Mas depois há mais duas que no mínimo são tão importantes. E estas é que eu não vejo ninguém a fazer trabalho consistente. Tem a ver com a maneira como se recolhem dados e aí saber se as pessoas conhecem os conceitos. Quando eu faço aquela pergunta de ruptura prematura de membranas, o que é aquilo? Aquilo é uma pergunta? Não é? Portanto, a gente tem que se preocupar com a maneira como se fazem estas perguntas. E se vocês falarem com qualquer pessoa ligada à estatística ou com o hábito de criar formulários, eles vão vos dizer a maneira como vocês fazem a pergunta condiciona imenso as respostas que vocês têm. Portanto, a gente tem que perceber que estes formulários são desse género. Portanto, a gente tem que perceber muito bem como é que faz a pergunta. Okay? E depois, os formulários, na minha opinião, são um meio espetacular para educar utilizadores. Porque se eu disser ali, naquele formulário da ruptura prematura de membranas, se eu tiver lá um texto mais longo, passado 5 ou 6 anos,
toda a gente que usou o formulário vai passar a ter aquele conceito como o conceito, como o número que é importante no que diz respeito à ruptura por quantura da membrana. Vão levar com aquilo tantas vezes. Portanto, estes formulários são sítios fantásticos para a gente ensinar, ou se quiser, para não ser tão ensinar para ser demasiadamente forte, mas pelo menos para que os conceitos fiquem uniformes. Toda a gente entenda a mesma coisa quando se fala daquele conceito. Por fim, e esta é a última, ainda mais à frente, pode ser que daqui a 2 ou 3 anos a gente começa a ter mais pessoas preocupadas com isso, que é como é que eu mostro os dados. Porque quase todos os sistemas que eu conheço começam a ter agora um problema. Tem demasiados dados para mostrar de um utente, de um doente, e o tempo de atenção que tem do profissional de saúde há de ser 30 segundos, 1 minuto. Como é que eu mostro dados de 2, 3 anos num ecrã, idealmente sem usar o scroll para baixo e para cima, porque muito provavelmente a pessoa pode não se aperceber, tanto convém que apareça tudo num ecrã só, e essa pessoa está, imaginem, entre consultas, ou a correr, ou a ser distraído por outro, e tem 30 segundos para perceber o que é que se passa, para ter assim uma ideia geral. É duro, não é? Mas a gente vai ter que chegar a esse momento, e esse é um problema que já começa a existir neste momento. Ok? E depois há outra questão, só mesmo para finalizar, é que muitos destes usuários usam muitos sistemas diferentes. Portanto, eu ter uma ideia brilhante num hospital e a Zilma tem outra ideia brilhante no sistema dela, se há um usuário que tem que usar os dois, ele vai ter um problema. Ambas as soluções são brilhantes. As duas coexistir no mesmo sítio, se calhar já não é tão bom quanto isso. Porque as pessoas vão ter que estar sempre a mudar. Naquela aplicação aquilo quer dizer uma coisa, na minha quer dizer outra. Portanto, a gente vai ter que criar normas também para como é que se mostra informação. E se vocês pensarem, isto não é assim tão revolucionário quanto isso. Os eletrocardiogramas são um bom exemplo disso. Aquilo é papel milimétrico, cada milímetro à partida quer dizer alguma coisa. Se eu tivesse a ideia brilhante de fazer um novo aparelho, que em vez de papel milimétrico usava uma outra coisa qualquer, uma escala mais esquisita, a ideia até podia ser mais brilhante do que a anterior, mas ia confundir toda a gente. Portanto, a existência de normas para como se apresentam os dados é uma coisa também muito, muito importante. Portanto, quando a gente fala de interoperabilidade, o que a gente quer é que o sujeito que recolheu dados consiga guardar dados de uma forma que o sujeito que vai ler os entenda. Portanto, eu tenho que ver como é que os dados são recolhidos, como é que são as mensagens como é que são trocadas, como é que são armazenados, como é que o outro sujeito lê. Não podemos só olhar para a parte informática no meio, temos que olhar para tudo. Ok? Pronto. Vocês estão todos a precisar de café. Obrigado, professor. Quem quer fazer alguma pergunta? Ricardo, mais uma vez, quer dizer, esses problemas todos que você fala aí são todos muito importantes. Eu tenho uma coisinha só para acrescentar aí nessa última coisa que você falou sobre a coleta dos dados, porque uma coisa é você coletar dados para serem armazenados, para o clínico poder, o profissional de saúde poder olhar para o paciente, não é? E outra coisa é você recolher dados para investigação científica, para fazer análises, não é? Classificadores, etc. O tipo de dados que você recolhe para uma coisa é de um tipo, não é? E o tipo de dados que você recolhe para outra coisa é de outro tipo. Portanto, eu acrescentaria que precisamos também de uma coisa dessas, porque, por exemplo, a médica com quem eu trabalho, por exemplo, que também ela trata da clínica, mas também trata da parte de classificação, ela tem duas formas diferentes. Quer dizer, eles usam um software no hospital deles lá, que é o Penrad, e o Penrad tem um conjunto de campos para serem preenchidos, não é? Que é homogêneo para os Estados Unidos inteiro, por exemplo. Todo mundo usa aquilo. Porém, ela sente necessidade de ter outras coisas diferentes naqueles formulários, que são para a própria investigação dela. Então, quer dizer, eu acrescentaria aí que precisaria também de uma coisa que seria mais específica para estudos, né? Estudos de análise, classificação, etc. Obrigada.
Eu infelizmente, estou de acordo contigo. Eu vou te explicar porquê. Porque eu acho que há uma diferença. Nós ainda somos obrigados, hoje em dia, a ter uma coisa que no mundo melhor não deveria ser necessária, que é separar entre dados recolhidos de uma forma muito bem feita para investigação e dados apenas, entre aspas, para a prestação de cuidados. E isso é um problema que eu percebo, isso é real, todos nós sabemos. E eu acho que estão muito relacionados com os formulários serem mal feitos e nós não conseguimos ter consistência na forma como recolhemos dados. Mas se a gente pensar no potencial que era dos dados serem tão bem recolhidos que, passados 10 anos, conseguia fazer investigação retrospectiva com esses dados, sem ter que estar a fazer uma coisa, um projeto prospectivo, o potencial é brutal, incomparavelmente melhor ao que nós temos neste momento, que é sempre que queremos fazer uma investigação, temos que pensar no formulário próprio, ensinar as pessoas a usar aquele formulário, ir monitorizando se as coisas estão a ser bem recolhidas ou não, para depois a gente acreditar-se nos dados. E eu acho que tu tens toda a razão, eu só espero é que o software que a gente faça, os métodos que a gente usa quando quer criar um formulário para um projeto de investigação, a gente usa a mesma coisa para um registro clínico. Porque aí podemos não ter depois a variável que a gente quer, mas ao menos as outras todas que a gente lá tem podem ser usadas. E isso tem um potencial brutal. Quer dizer, no fundo é isso que muitas vezes os estudos de saúde pública tentam fazer com os dados que têm à mão. E que muitas vezes são daquele género de ruptura prematura de membranas. A gente tem mesmo que atacar essa questão. Mas estou de acordo contigo. Por enquanto ainda temos que distinguir essas duas naturezas. Bom, Ricardo, você pode voltar uns slides? Volta. Aí, isso. Aí mesmo. Bom, quando eu estive lá em Portugal, tu me mostrou esse trabalho, inclusive os resultados, né? Então, primeira coisa, eu queria aprender a fazer isso. Eu queria pegar para alguns hospitais aqui no Brasil, a gente fazer um case disso daí, coletar, na verdade, até aqui no HC. Tem alguém aqui do HC? Para a gente auditar os dados do HC. Né? Aqui é o caso que, provavelmente, o dia que se auditar e ver, alguém vai preso. Fazer uma coisa dessa. Mas eu queria que tu contasse aquele negocinho amarelinho que está lá, ou cor de abóbora que está lá, que é o MIRS, que tu está usando aí, que ninguém tem, né? O que a gente faz é o seguinte: o MIRS é uma solução open source que é muito usado no mundo para trocar mensagens HL7. E, portanto, o que é que a gente fez aqui? Nós desviamos as mensagens. Na realidade, alguns destes digamos, fornecedores já usam eles próprios um MIRS aqui. Mas nós desviamos as mensagens, ou melhor, copiamos, desculpem, as mensagens, e as mensagens chegam aqui a este servidor MIRS. Neste servidor MIRS nós temos, a gente chama de canais, temos um canal para cada um dos vendedores, e, portanto, as mensagens chegam, e depois as mensagens HL7 são partidas. A gente olha para o interior e vê, olha, isto é uma nota de alta que vem daquele sistema para aquele sistema. Então a gente pega nessa informação que recolhe e guarda tudo numa base de dados, essas mensagens todas. Portanto, o MIRS o que faz é o parsing, né? A gente parte aquilo tudo e depois eu tenho formas dentro do próprio MIRS de dizer que eu quero guardar aquilo numa base de dados. Portanto, e aquele sistema fica ali a processar aquelas coisas todas. Portanto, essa é a função daquele. Eu diria, é a função daquele até agora. Porque neste momento começam-nos a pedir uma coisa ao contrário, que é, como eu parto esses dados e guardo numa base de dados, e agora tenho outros sistemas que, em vez de virem falar com estes, preferem falar comigo. Porque eu fiquei com uma cópia daquela informação. Então, os novos sistemas que estão a ser implementados lá
a integração já é feita connosco, não é feita com a fonte original. E uma das coisas interessantes é que nós, ao fazermos a auditoria que a gente fez, este MIRT está a corrigir alguns dos problemas que nós encontramos. Portanto, as mensagens são trocadas aqui com erros, a gente faz uma cópia, chegam aqui, nós como já conhecemos esses erros, corrigimos os erros, guardamos os dados lá em cima na base de dados corretamente e depois quando nos pedem aqui, eu já dou os dados corretos. Mas isto só é possível porque a gente audita e tem um desgraçado que fica a olhar para as mensagens e ele não olhou para 1.700.000 mensagens diferentes, ele classificou aquilo em vários grupos e olhou para os grupos. E portanto a gente sabe os erros que estão a ser cometidos e que temos hipótese de reverter, alguns, não todos, mas alguns erros a gente tem hipótese de reverter. Este é o efeito de a gente olhar para aquilo que está a passar. Que é uma coisa que os informáticos normalmente não fazem. A gente guarda os dados e depois aquilo é problema de quem usa. Se a gente olhar para aquilo que é guardado. Acho que o Pedro queria falar e a Zilma também. Bom, queria comentar um pouquinho a pergunta da Inês. Dados para pesquisa ou dados para registro clínico, né, prontuário eletrônico. O Ricardo sabe que ele é meu conselheiro, então quando eu estou numa situação muito difícil, eu marco um Skype com ele, eu mando um e-mail longo. E uma das dúvidas que nós tivemos lá, porque nós iniciamos um sistema de informação, que é esse Sysmater, ele é um espelho do Obscare para nós, mas ele gera dashboards, ele é todo estruturado e ele não comporta o prontuário mesmo eletrônico, o registro eletrônico completo, não. E aí, porque a gente não conseguiria assumir isso tudo no hospital, era muito para o projeto de pesquisa. E aí agora o registro clínico mesmo, né, o PEP, prontuário eletrônico, está sendo introduzido. Então, na altura, eu falei, Ricardo, nós vamos perder o nosso sistema, aquilo lá vai acabar, e etc, etc, como é que vai ser feito e tal. E hoje isso é muito, muito claro. O prontuário eletrônico do paciente ele tem um outro objetivo, é a continuidade do cuidado, a gente pode extrair dali alguns dados, e o nosso hospital optou pelo MV, pela solução MV, inclusive eu estou participando diretamente na implementação. E não tem nada a ver com o nosso sistema, que é pesquisa, que é dado estruturado, que é capaz de transmitir mensagens e um documento, que o nosso primeiro documento vai ser o sumário de alta entre sistemas, com um requinte de interoperabilidade que o outro nunca vai fazer. Então, as coisas realmente vão coexistir, até porque a pesquisa está passos à frente, né, do próprio registro clínico, então isso ficou muito claro. E aí, agora, eu queria perguntar para o Ricardo, uma das coisas que me chamou a atenção desde o início, que eu olhei ali para a Faculdade de Medicina, né, da Universidade do Porto, foi a realidade que vocês já tinham, e não era uma coisa recente, já era alguma coisa de muitos anos, de ter introduzido disciplinas de informática médica na graduação dos profissionais de saúde. Né, e o que eu vi lá e assisti aulas foi para os médicos. E aí, mesmo assim, você olha para os sistemas e fala assim, né, olha, isso aqui podia ter sido mais bem estruturado, é importante a participação do profissional de saúde. E aí eu queria que você me dissesse, na realidade atual, fazendo esse investimento nos profissionais de saúde, para que eles pelo menos usem melhor o sistema ou consigam incorporar os sistemas de informação na sua realidade, não briguem com eles, né? Como é que se encontra a participação desses profissionais, é claro que não são todos, mas uns ou outros que se interessem no desenvolvimento dos sistemas, né? Porque o ideal seria que essa equipe multiprofissional trabalhasse junto, desde que o sistema fosse pensasse junto às interfaces e etc. Porque isso aqui, para nós, está muito longe de acontecer, né? Agora, vocês fizeram esse investimento nos profissionais de saúde, quem sabe lá a realidade é um pouco diferente. Eu acho que assim, o investimento no ensino na pré-graduação é difícil para nós avaliar.
é algo que a gente acredita que faz sentido, mas eu tenho dificuldades, Ilma, em dizer-te o impacto foi este. Até porque muito desse ensino, infelizmente, a gente tem que o fazer no primeiro ano do curso de medicina, portanto, ainda muito longe de quando vamos ter feedback. No entanto, nos últimos 3 anos, eu tive 4, agora, alunos de medicina que, ao chegarem ao último ano, eles têm que fazer uma coisa que é um género de uma pequena tese, um projeto. E eu já tive 4 alunos que quiseram fazer tese em informática médica. 3 deles desistiram de ser médicos no último ano. 2 deles montaram empresas de informática médica e estão a ter sucesso. Para mim é assim uma coisa estranhíssima. E alguns deles programam muito bem. Portanto, vocês, cuidado com a concorrência. Mas, e portanto, existe uma geração, para mim é claro, nova, de alunos ou jovens médicos que percebem que algumas coisas, para serem bem feitas, na realidade têm que ser eles a fazer. Porque conhecem a realidade, têm uma ideia de como é que as coisas podiam ser feitas e, portanto, acham mais fácil aprender a programar do que convencer algum informático a fazer a coisa de forma diferente. E, infelizmente, têm razão. Isso é uma coisa. Uma segunda coisa, que eu acho que é uma realidade que a gente tem que ter essa percepção, e que é uma coisa mais ou menos recente, é que, recente, digo 5, 6 anos, é que a informática, que estes meninos que acabam o curso, a experiência que têm com a informática, é muito mais agradável a nível pessoal do que profissional. Tu, há 10 anos ou há 15 anos atrás, os computadores que os hospitais tinham eram semelhantes àqueles que as pessoas tinham em casa. Hoje, o que as pessoas têm em casa são tablets, smart TVs, smartphones, Macs. Quer dizer, facilmente têm acesso a uma tecnologia muito melhor do que aquela que têm dentro dos hospitais. E ficam indignados como é que é possível continuarem a usar um sistema super antigo quando têm à mão coisas muito melhores. Portanto, a pressão do utilizador normal é muito maior. Portanto, eu acho que isto vai ter aqui vários efeitos. Portanto, eu acho perfeitamente normal nós temos cada vez mais usuários frustrados. Como é que é possível vocês ainda terem, eu estar a usar um computador que não posso pôr a mão no teclado e passar para o lado para ver as coisas seguintes e fazer zoom in e zoom out? Como é que é possível? Porque é isso que eu faço em casa. É isso que o meu filho de 6 anos está habituado a fazer. Como é que um sistema de um hospital não faz uma coisa deste género? Portanto, isso são as coisas que eu tenho sentido. Nós na pré-graduação temos-nos concentrado em algumas coisas que nós achamos que são mais estruturantes. Por exemplo, até porque as disciplinas que nós damos são muito fortes na parte da investigação e, portanto, a questão da decisão clínica e como é que essas coisas se refletem depois em termos de tecnologia ou com fluxogramas. Portanto, a gente tenta forçar mais nessas coisas, que são as coisas que nós também achamos que vão sobreviver 6 anos, que é quando eles saírem de lá. Quer dizer, portanto, temos essa preocupação. Quando os alunos são já estão mais perto do fim, consegue-se fazer coisas mais interessantes. Só para terem uma ideia, o último projeto que eu orientei de um aluno de medicina, portanto, que acabou há pouco tempo, foi um sujeito, portanto, ele estava no último ano, ele era interno, ou seja, andava no hospital de departamento em departamento. Não era interno, tinha feito as disciplinas clínicas, não é? Portanto, andava de departamento em departamento. E uma das coisas que eles supostamente devem saber fazer são histórias clínicas. Essas histórias clínicas, portanto, eles veem doentes, têm que escrever e aquilo depois é feita uma avaliação. E ele queixava-se que os professores eram péssimos a ensinar a fazer histórias clínicas. O que não é estranho, diga-se de passagem. Que é mesmo difícil de ensinar e são muitos alunos, portanto, não é uma coisa fácil. Então o que é que ele fez? O projeto dele foi fazer uma app para iPhone, em que durante a entrevista com o doente, ele só com um dedo estava a olhar para o doente
ia fazendo as perguntas que apareciam na app, ia respondendo, ia andando com o dedo para o lado para passar para as perguntas seguintes. No fim, aquilo fazia um texto direitinho em que ele revia e aquela era a história clínica. O sujeito fez isto em 2 meses e meio e mais 2 meses pôs 2 grupos de doentes, fez um clinical trial. 2 grupos de doentes, 2 grupos de alunos a usar a app. E depois usou os professores para avaliar as histórias clínicas que tinha feito, se eram melhores ou se eram piores, aquelas que eram feitas da forma antiga ou aquelas que eram feitas da forma nova. E, portanto, é esse o tipo de aluno que a gente começa a apanhar agora. Não são sujeitos com muita capacidade de trabalho e as soluções informáticas também ajudam a que seja mais fácil este pessoal ser envolvido no desenvolvimento. Portanto, eu acho que para os professores de informática, nestas faculdades de medicina, são tempos interessantes e muito exigentes que nos esperam a seguir. Não só pelo que a gente ensina, mas por tudo o resto que anda à volta. Não é? Já vêm com essa pressão. Certo. Eu gostaria de agradecer ao professor Ricardo. Eu vou encerrar a sessão agora. Aí eu convido a todos a ir para o coffee break ali fora.